Videocast Cristão. Essa é a primeira revista multimídia, produzida e distribuída pela internet da Igreja de Cristo no Brasil. Bem-vindos ao Videocast Cristão, esse é o episódio número 23. Estamos voltando com o Videocast Cristão, tentando fazer cada vez um melhor trabalho, tentando apresentar para você novidades, estamos trabalhando nisso. Em breve vamos apresentar essas novidades. E em breve, será quem sabe o ano que vem, porque já está em breve, não é? Já está acabando o nosso ano, mas estamos trabalhando para que você tenha um programa cada vez mais com variedades, mais dinâmico, mais interessante para você. Não deixe de participar, visitar o nosso site videocastcristão.com e participar através do nosso e-mail videocastcristão@gmail.com. O Videocast Cristão está no ar. Videocast Cristão apresenta Frase Comentada. Vamos para a frase comentada dessa semana. Procure ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso. Nós muitas vezes procuramos sucesso, mas o sucesso não passa de um acaso. Talvez estar na hora certa, no lugar certo e quem sabe até estar preparado, mas isso tudo é eventualidades e nós não podemos contar mais com eventualidades. Alguns de nós estamos velhos demais para ficar contando com eventualidades. Então vamos procurar ser homens de valores, de um grande valor, o valor que Deus nos dá. Quando Deus olha para a gente lá de cima, o que Ele vê? Ele vê um povo santo, uma nação, um sacerdócio, é isso que Ele vê. E nós também temos um objetivo. Se nós temos que ter sucesso, o sucesso é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ao invés de ser um homem de sucesso, procure ser um homem de valor. Videocast Cristão apresenta Provérbio da Semana. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Videocast Cristão apresenta Estudo em Série. Estamos apresentando o estudo em série com o nosso irmão Antenor Gonçalves. Quero agradecer publicamente aqui o nosso irmão Antenor por gravar essas mensagens e disponibilizar na internet. E nós estamos também compartilhando através do Videocast Cristão. Nós estamos falando sobre, nessas mensagens, na verdade nós estamos ouvindo com o nosso irmão Antenor Gonçalves as mensagens sobre coisas que são inegociáveis. Nessa semana você vai ouvir que a ressurreição é a prova de Deus. Bem-vindo aos nossos inegociáveis. O inegociável de hoje fala sobre a ressurreição é a prova de Deus. E esta é a nossa grande declaração de fé. Aquele que diz ser o Filho de Deus, nosso único caminho, que se encarnou e habitou entre nós, foi morto naquela cruz pelas mãos dos romanos, manipulados pela inveja dos judeus. Mas a Bíblia diz uma coisa radical. No terceiro dia, ele ressuscitou. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A palavra vã significa vazia. Se Cristo não ressuscitou, se o túmulo não estiver vazio, a sua fé está vazia. Se o túmulo não estiver vazio, a nossa pregação é vazia. Se o túmulo não estiver vazio, a igreja está vazia. Se o túmulo não estiver vazio, o nosso futuro está vazio. Mas diz aqui, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é inegociável para nós. A ressurreição é a prova de Deus. Os céticos dizem algumas coisas sobre a ressurreição de Jesus. Eles negam falando que, número 1, as mulheres que foram ao túmulo, naquele domingo de manhã, erraram o túmulo. Então, na realidade, foram para um túmulo que não pertencia a Jesus.
Mas é interessante que as mulheres naqueles dias, lá nos dias de Jesus, não serviam como testemunhas. Mas quando elas saíram de lá e anunciaram aos discípulos de Jesus, eles acreditaram nela. Elas foram ótimas testemunhas, testemunhas oculares do túmulo vazio, de terem visto Jesus. E o que é que os discípulos fizeram? Eles correram para conferir isto. Os céticos dizem uma outra coisa, uma outra desculpa para negar. Olha, as pessoas alucinaram sobre este fato da ressurreição de Jesus. Mas a Bíblia mostra para nós que mais de 500 pessoas viram Jesus. Será que 500 pessoas alucinaram de uma vez só? Bem, eles têm uma outra desculpa. Eles dizem o seguinte: os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Agora, é interessante que a gente sabe que os discípulos pregaram a ressurreição de Jesus. E porque eles pregaram a ressurreição de Jesus, eles foram perseguidos, eles foram espancados, eles foram destituídos, eles perderam a vida, inclusive, por causa disso. Será que você morreria por uma mentira? Será que eles teriam morrido por uma mentira? Eu já ouvi dizer que as pessoas morrem por uma mentira quando pensam que aquilo é verdade. Mas será que você morreria por uma mentira sabendo que aquilo era uma mentira? Uma outra coisa que dizem os céticos é que Jesus apenas desmaiou. Isso é uma teoria aqui do século XVIII, dizendo que Jesus não morreu na cruz, ele passou mal, ele desmaiou, mas quando as pessoas saíram ali de perto, ele se reergueu de novo, voltou a si, e ele então fugiu para um lugar qualquer como o Egito ou alguma outra terra ali por perto. Mas nós sabemos que isso não poderia acontecer, porque aqueles soldados que estavam ali cuidando do túmulo de Jesus teriam perdido, né, a vida, teriam perdido o pescoço. O fato é, a realidade é, que as evidências são irrefutáveis. Os judeus nunca conseguiram encontrar ou achar o corpo de Jesus para promover um desfile nas ruas principais de Jerusalém, dizendo: olha aí, este que dizia ser o rei dos judeus, olha aí esse embusteiro, esse tal de Jesus. E por isso hoje, no primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, foi o dia em que Jesus ressuscitou, e nós celebramos quando o povo de Jesus, quando a igreja que segue a Jesus, que se submete a Jesus, a igreja que pertence a Cristo se encontra, ela celebra a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é aquele memorial, é aquela lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Então, diante desta verdade inegável, uma coisa só nos resta. O que é que nos resta? É nos curvar diante do senhorio de Jesus, porque de fato ele é quem ele disse ser, o Filho de Deus. E a ressurreição de Jesus não foi uma coisa somente natural, foi algo sobrenatural, tá certo? Não é somente uma questão física ou metafísica, é uma questão moral também. Quando você acredita na ressurreição de Jesus, você tem que morrer para o seu orgulho. Você tem que morrer para aquele velho estilo de vida. A Bíblia diz, você tem que se tornar uma nova criatura. Você tem que ressuscitar uma nova pessoa também com Jesus. Assim como ele saiu daquele túmulo, você tem que sair da sua vida do pecado, do orgulho, da avareza, daquilo que te prende, daquilo que te escraviza, e então se tornar uma nova criatura. A ressurreição exige isso. Isso é inegociável. Ela não abre mão. Se você crê na ressurreição de Jesus, você tem que nascer de novo e se tornar uma nova criatura, com novos valores, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, a maneira de Cristo. Videocast Cristão apresenta Como Me Converti. Assista agora uma entrevista recém-gravada lá no acampamento Monte das Oliveiras com nossa irmã Gilda. Ela fala um pouco sobre como conheceu a igreja, o evangelho e sobre a sua conversão. João Cruz para o Videocast Cristão. Eu estou aqui com a Gilda, ela congrega em Itanhaém.
ela também frequenta o acampamento Monte das Oliveiras, onde nós estamos agora com o acampamento do metrô, juntamente com a Vila Guilherme. Nós estamos no acampamento e você está recordando as lembranças, né? Acho que como nós também. Mas a minha pergunta é: como você conheceu a igreja? Como você se converteu? Eu conheci a igreja através do programa Abra Sua Bíblia, da Rádio Piratininga, e também a minha mãe. Nós escrevemos para os irmãos da rádio e solicitamos um curso bíblico. Posteriormente, os irmãos foram para Itararé, da cidade onde nós estávamos e morávamos, e aí começamos a estudar a Bíblia juntos. Depois nos convertemos ela em 69 aliás, nos batizamos ela em 69 e eu em 70. Sim. Estamos, graças a Deus, foi a melhor decisão da minha vida, né? E hoje estou com muitas saudades, recordando que eu estive aqui nesse acampamento quando eu tinha 11 anos, antes de eu me batizar, né? Então é uma alegria ver quantas famílias cresceram, permanecem na igreja, né? E a alegria de a gente ter tido essa decisão, né? De seguir a Cristo, que só tem nos trazido muitas alegrias. Obrigado, Gilda, e nós desejamos que você continue muitos e muitos anos até a vinda do Senhor. Amém. Ou até o encontro com Ele, né? Amém. João Cruz para o Videocast Cristão, diretamente do acampamento Monte das Oliveiras. Você também pode dar o seu depoimento sobre a sua conversão. Basta gravar um vídeo simples com a sua câmera fotográfica, com uma câmera qualquer, até na frente do computador. Grave sobre a sua conversão e mande para nós via e-mail, videocastcristão@gmail.com. Você pode aparecer no Videocast Cristão contando sobre a sua experiência e sobre a sua conversão. Jovem Cast no Videocast Cristão. Mais uma vez, o Jovem Cast está no ar. Novamente, quero agradecer também ao nosso irmão Berlese, que está nos ajudando a produzir o Videocast. Nós temos novos episódios em breve, mas assista agora mais um episódio do Jovem Cast Cristão. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, o símbolo para os paulistas, e obrigatório na passagem dos turistas por aqui. Então, especificamente onde eu moro em São Paulo, mas eu não sou paulista, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E vou falar um pouco. O gaúcho, ele é um povo que é considerado o mais patriota do Brasil. Ele adora o lugar onde ele vive, né? Então ele ama o seu rincão, sua terra. Mas quer saber de onde eu sou mesmo? Hoje eu não sou nem gaúcho, nem paulistano, sou um cidadão celestial. 1 Pedro 2,11 afirma que nós somos estrangeiros de passagem. Não bastasse ser estrangeiro, como muitos que vivem, no Brasil, por exemplo, nós temos muitos bolivianos, aqui em São Paulo tem gente de todo lugar. A gente conhece também bastante missionários americanos, acaba tendo esse contato, então, com pessoas de vários lugares. Então o apóstolo Pedro, além de ele falar, vocês são estrangeiros e vocês são de passagem, ou seja, não estão fixos neste mundo. O capítulo 11 de Hebreus também ele apresenta várias narrativas de pessoas com a fé que mostram justamente isso, que eles eram estrangeiros, eles não viveram pelo visível, mas pela fé. Queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Então nós também cantamos, aqui não é meu lar, um viajante sou, né? E de fato nós somos peregrinos e forasteiros. O que Pedro nos fala? Ele nos encoraja a abrir mão das paixões carnais, evitar, né? E esse, na verdade, é um incentivo, porque nós somos capazes de fazer isso. E o que seriam esses desejos, né? Essa paixão? Seriam o consumismo, o tempo, a energia, o gosto nas coisas que não são do Senhor, que competem, tudo que compete com Deus, né? Então essas seriam as paixões. Para ilustrar um pouco a nossa história, tem uma história conhecida que um turista americano, ele foi visitar a cidade do Cairo, no Egito, né? Então chegando lá, a missão dele mesmo, o intuito da viagem dele foi conhecer um sábio, né? Que vivia na cidade. E aí ele chegou na cidade, e aí levaram ele até este sábio. E aí ele ficou surpreso, né? Porque o sábio morava num pequeno quarto,
Tinha um monte de livros, apenas uma cama onde ele descansava, e o quarto era bem pequeno mesmo. Aí o turista perguntou: onde estão suas coisas? Antes mesmo dele responder, ele já perguntou pro turista: e onde estão as suas, né? Aí o turista falou assim: mas eu estou apenas de passagem. O sábio também respondeu: eu também estou apenas de passagem, né? Então, eu comecei falando de um cartão postal, né? Depois eu falei uma história de um turista que foi pro Egito. Agora, para os turistas, o que mais importa são os cartões postais, as belezas naturais, as obras, construções, monumentos, né? Para nós, isso é o que menos importa. Jesus também, ele veio ao mundo, ele não veio como turista, ele veio para uma missão bem clara. Eu estou só de passagem aqui neste mundo, aqui não é meu lar. Que cada vez mais nós possamos ter essa consciência e aguardar a volta de Cristo. A vida na Terra é apenas de passagem, nós não somos seres humanos, né? Nós somos seres espirituais vivendo como seres humanos. Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Na entrevista da semana você vai ter o prazer de ouvir mais uma vez o nosso irmão Messias Braz. Nosso irmão Messias Braz é o autor deste livro, Pedagogia para uma Educação Cristã Transformadora. Se você quer ajuda para a escola dominical, esse livro contém boas dicas. Nessa semana ele fala da influência de Jesus para a escola dominical. Assista então mais uma entrevista com o nosso irmão Messias Braz, de Comendador Soares, lá do Rio de Janeiro. Pedagogia para uma Educação Cristã Transformadora. Tem uma frase sobre a escola dominical que eu até usei para fazer uma reunião com os professores da escola dominical, que fala o seguinte: venha trabalhar para o Senhor. O trabalho é duro, o salário é baixo, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Trabalhar para o Senhor na escola dominical. Qual a importância do exemplo de Jesus na escola dominical? Como nós podemos usar esse exemplo? É uma pergunta bastante pertinente, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente até pensa erradamente quando, por exemplo, Jesus fez um sermão do monte, né? E você pensa em sermão, aí você associa a uma pregação. Mas se você olhar o versículo, fala assim: Jesus passou a ensiná-los. Sim. Então, quando você pensa em alguém que está ensinando, você pensa mais em um professor. É verdade. Né? Atividade docente, não uma pregação, né? É uma coisa bem mais informal. Uma coisa mais informal. E aí Jesus estava no monte, né? Ele se assentou, a multidão passou a ouvi-lo. E ter Jesus como referência na escola dominical é importante, primeiro, para a gente entender que você não precisa de muitos recursos materiais para você servir como educador na escola dominical. Sim. Então, se você observar assim a vida de Cristo e o seu ministério assim no magistério, assim, na sua carreira de professor, você vai perceber que ele não precisava de uma sala de aula para dar um estudo, né, para dar uma aula, né? Ele, por exemplo, como a gente acabou de falar, ele estava no monte e ele aproveitou a situação ali e deu aquela aula, né? E as pessoas ficaram maravilhadas com o ensinamento dele. Ele podia, por exemplo, numa situação em que as pessoas estavam assistindo uma aula dele, né? Alguém chega e interrompe, fala assim: os seus parentes estão aí fora, né? Sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Tá? E aí você pensa assim: Jesus está no meio da aula, alguém vai atrapalhar a aula e Jesus, o que ele vai fazer naquela hora, né? Ele poderia pensar: não, vocês acabaram de interromper a minha aula. Não, mas ele, o que faríamos. É o que de repente até faríamos no lugar dele. Mas ele aproveita aquela interrupção para dar uma aula, né, sobre a importância de ser membro da família de Deus. Sim. Então, essa estratégia de Jesus, né, serve para a gente também aprender a como lidar com essa situação em que as oportunidades devem ser usadas para ensinar. E Jesus poderia dar uma bronca, falar: não, vocês me interromperam, estou no meio de uma aula, isso não se faz, cadê o respeito para com o mestre? Não, ele aproveita aquele momento para dar uma segunda lição. Dentro daquela aula, talvez seria o seu segundo ponto, que ele estaria falando, né? Sim. Então,
frente. Pode crer. Aí, Jesus vai fazer isso. E, assim, ele não precisa de um espaço formal para dar, ele precisa de pessoas que estejam interessadas, e ele vai, por exemplo, olhar os pássaros no céu e usar, né, aquele recurso para mostrar o cuidado de Deus sobre as pessoas, né? E ele vai estar no poço junto com uma mulher, ele vai aproveitar ali para dar uma lição sobre a água da vida, né? E além disso, uma lição sobre o preconceito de gênero, né? Que naquela época, assim, era comum entre o judeu e o samaritano, né? E o próprio preconceito, assim, étnico, né? Que a gente entende que a Bíblia mostra isso. Não, os judeus não se davam com os samaritanos, e ainda a questão do relacionamento de um homem judeu com uma mulher samaritana. Então, Jesus, ele aproveita aquele momento para dar essas lições, né? Então, poderíamos pensar também em Jesus como sendo um professor modelo, né? Certo. Então, Jesus não é aquele professor que diz uma coisa e faz outra, né? Tudo que ele recomendou que as pessoas fizessem, ele fazia. Sim. Então, se a gente quer ter Jesus como referência, nós precisamos pensar, em primeiro lugar, que ele não precisava de um espaço formal, e ele podia usar os recursos que ele tinha à sua volta para ensinar a palavra de Deus, né? Para que aquele ensinamento fosse reforçado, que a lição pudesse ser aprendida. E, em segundo lugar, a sua própria condição de professor, que podia falar e viver aquilo que ele falava. Então, o professor, o educador da escola dominical precisa ter Jesus como referência. Sim. Referência de alguém que zela por essa proposta de ensinamento cristão para transformar vidas. Então, Jesus é esse exemplo de educador cristão que a gente tem. Tá certo. Muito obrigado ao Messias. Nós estamos chegando à última dica, mas não à final. Espero que os irmãos prestem atenção a essa obra, Educação para uma Pedagogia para uma Educação Cristã Transformadora, Messias Braz. Convide o Messias para a sua congregação, fazer palestras, fazer cursos para professores da escola dominical, preparar o terreno para o crescimento da igreja. Messias está distribuindo esse livro para as congregações mediante R$20, um investimento significativo e um montante tão pequeno, na verdade, não é verdade? Então é um investimento que nós fazemos para as nossas congregações, incentivando também que outras obras para a escola dominical sejam publicadas e distribuídas assim para o crescimento da igreja. Então não deixe de prestigiar essa obra tão importante. Lembrando novamente, então, convidando as pessoas para virem trabalhar para o Senhor na escola dominical. O trabalho vai continuar sendo duro, o salário vai continuar sendo baixo, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo mesmo. Venha trabalhar para o Senhor Jesus através da escola dominical. Obrigado novamente ao Messias por agradeço a todas essas dicas. Eu agradeço a oportunidade concedida pelo videocast e agradeço a Deus pelo trabalho que vocês têm realizado. Tem servido como instrumento de divulgação da palavra, de valorização assim, do trabalho da Igreja do Senhor. É um grande privilégio para a gente também, pode ter certeza, né? João Cruz, diretamente de Ilhabela, aqui com o Messias Braz, no segundo encontro de casais. Não perca, no próximo ano também, 2011, nós teremos o terceiro encontro, então não perca. Aproveitando, né, falar sobre encontro de casais, nosso irmão Paulão, ele esteve também no videocast falando sobre esse encontro de casais. Eu vou mostrar para vocês um pouco a imagem dele novamente, mas para lembrar, próximo ano nós teremos esse encontro aqui. Quem sabe nós nos encontramos aqui com uma outra obra, falando para o crescimento da igreja. João Cruz com o Messias Braz para o videocast cristão. Isso aí, Messias. Valeu. Obrigado. Os caras aqui tem Videocast Cristão apresenta Música Vocal. Estamos então procurando novos talentos de música vocal. Estivemos na congregação de Campo Grande, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e eles têm lá um
quinteto e nós gravamos uma pequena apresentação que eles fizeram na campanha evangelística lá daquela congregação. Então assista agora os nossos irmãos de Campo Grande cantando música vocal. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras, esperto estás dos que te invetam, que te invocam, de bons que te invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Notícias do Videocast Cristão. O Videocast Cristão tem algumas notícias para compartilhar com você. A primeira notícia que nós queremos compartilhar é o Congresso Feminino Nacional, que acontece nos dias 28 a 30 de outubro de 2010, lá no acampamento Monte das Oliveiras. O tema será Provações. Notícias! O segundo evento que nós queremos apresentar para você como oportunidade para o seu crescimento espiritual, fazer amizades novas, ter comunhão com os irmãos e até, quem sabe, conhecer um lugar diferente, uma cidade diferente no seu tempo de folga, é o Retiro Cristão de Jovens em Joinville, Santa Catarina. Será também no dia 30 de outubro até 2 de novembro. As inscrições você pode fazer através do telefone que está aparecendo na tela, o 047 99 78 58 06. Ou no e-mail do nosso irmão cris@terra.com.br. Entre em contato com ele e faça a sua inscrição. Notícias! O terceiro evento que nós queremos incentivar que você possa participar é um outro acampamento que vai acontecer lá na Bahia. Será o Acampa Jovem, em Barra Grande, na ilha de Itaparica, lá na Bahia, nos dias 13 a 15 de novembro. Você pode entrar em contato para fazer suas inscrições através do telefone 71, o prefixo 71, telefone 8786-3713. 8786-3713. Não deixe de participar destes eventos edificantes da igreja. Estamos chegando ao fim do Videocast Cristão número 23. Já estamos preparando, trabalhando no 24, no episódio 24. Você pode participar. Que tal mandar a sua participação, fazer como vários irmãos estão fazendo? Quero agradecer desde já. Para os próximos episódios nós teremos a participação do nosso irmão Rui Silva e também do nosso irmão Fábio, lá do Rio de Janeiro. O Rui é lá da Bahia e o Fábio é do Rio de Janeiro. Então, outros irmãos ainda estão participando. Você também pode participar. O Videocast Cristão é feito para você. Então, que tal também ser feito por você? Participe do Videocast Cristão. Um grande abraço a todos. Voltamos nas próximas semanas com novos episódios do Videocast Cristão.